graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os nossos amados e queridos ouvintes. Eu quero agradecer a Deus por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui para levar até você a palavra do Senhor. Agradecer também do profundo do meu coração aos meus irmãos aí da cidade de Lambari, Minas Gerais, na qual neste final de semana nós tivemos a oportunidade de estarmos ministrando no trabalho do Círculo de Oração Rosa de Saron, desta cidade. Agradecimentos aí ao pastor Jairo, a irmã Alcione e a sua esposa, por ter nos acolhido. Também a nossa irmã Iracema e família, que nos recepcionou, ao irmão Lino e a irmã Rosa, por este dia abençoado que passamos juntos. Também ao irmão Donato, a irmã Célia, enfim, a todos os irmãos que compõem esta igreja abençoada aí desta cidade maravilhosa. Deus abençoe as vossas vidas. Agradecer a minha esposa, aos meus filhos que nos acompanharam nesta missão tão importante que o Senhor nos concedeu a oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Nós estaremos continuando o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 6, no versículo 20 ao versículo de número 23. Então vamos ler o nosso texto. Romanos, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 23. Por quê? Quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nestes versículos, o apóstolo ele retoma o que ele ensinou nos versículos anteriores. E esta retomada tem o objetivo de nos mostrar o que recebe o homem que é servo do pecado e o que recebe o homem que é servo da justiça. Observem que aqui, novamente, ele coloca os frutos destes dois tipos de pessoas juntos, com o objetivo de nós identificarmos. E a partir desta identificação, nós possamos decidir então a praticar aquilo que Paulo ele ensinou a respeito destas verdades que foram colocadas aqui. Desde já eu quero incentivá-los a que revejam os outros vídeos, porque nós estamos aqui procurando identificar o que Paulo ensinou e como ele ensinou. Porém, para um entendimento completo, nós precisamos não desvincular os ensinos, ok? E então é muito importante que você reveja os outros vídeos para que a compreensão daquilo que está sendo ensinado fique claro nas nossas mentes. Então vamos entender aqui o versículo 20 e o versículo 21. O apóstolo retoma o que ele ensinou no versículo 16 e na segunda parte do versículo 19. Ele nos diz assim: porque observem que esta palavra é importante. Sempre que acontece esses conectores, nós precisamos prestar atenção. A palavra porque, portanto
No entanto, por isto, significa que o que vai ser dito está ligado ao que foi dito anteriormente. E aqui então ele começa, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. O apóstolo retoma o que foi dito no versículo 16, porque no versículo 16 ele deixou claro que todos os homens são servos, ou do pecado, ou da obediência, porém todos são servos. Então ele nos diz assim, quando eres servos do pecado, ele nos leva a um período de tempo em que nós vivíamos no pecado, vivíamos dominado pelo pecado. É importante observar que o apóstolo ele se inclui também nesta situação. E ele diz que ele também houve um tempo na vida dele em que ele era servo do pecado. Então, neste tempo, ele estava, ou o homem estava livre da justiça, ou não tinha necessidade do homem ser fiel, não tinha necessidade do homem viver as coisas de Deus, porque ele estava dominado pelo pecado. Agora, é muito importante nós observarmos que no versículo 21, o apóstolo coloca diante de nós uma coisa extremamente necessária, porque ele faz uma pergunta, e esta pergunta tem o objetivo de despertar a mente do homem ao que ele ganhou enquanto ele era servo do pecado. Que lucro ele teve? O que ele agregou para a sua vida neste período de tempo? E aqui é muito importante nós trazermos para as nossas vidas esta reflexão. O que eu ganho, o que você ganha de ser servo do pecado? Observem que o apóstolo diz assim, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Perceba que são duas coisas importantes aqui. Primeiro, este despertamento da mente sobre o que ganharemos se vivermos dominado pelo pecado, e que o homem ele precisa se envergonhar quando ele é transformado, quando ele é libertado do domínio do pecado pela graça de Deus. Ele tem que sentir vergonha daquilo que praticava. Oh, aleluia! Que o Senhor possa produzir em nossos corações este evangelho, esta verdade tão sublime que está colocada aqui diante de nós. Que a nossa mente possa ser despertada para o que ganharemos se vivermos no domínio do pecado, e que se formos libertos, que precisamos nos envergonhar daquilo que praticávamos antes de sermos livres. E aí o apóstolo então, ele nos diz a grande sentença, ou o seu objetivo principal nessa questão, e diz assim, o fim delas é a morte. Observem que o apóstolo ele está despertando a nossa mente para o fruto do homem que vive dominado pelo pecado. E aqui ele é muito direto e diz assim, o fim dessas pessoas, o fim do homem que vive desta maneira é a morte. É importante observar que o apóstolo ele coloca um tempo. E que tempo é este? O fim. Porém, em outros textos, especificamente em Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 6, o apóstolo ele vai nos ensinar que aquele que vive dominado pelo pecado, ele tem consequências
presentes durante a sua vida. Ele tem consequências. Porém, no final, terá a sua consequência total. Então, isto é muito importante nós compreendermos que a pessoa que vive dominado pelo pecado, ela tem consequências na sua vida, na sua alma, no seu coração. Ela não consegue sentir a paz que Deus tem para o homem. Ela não consegue sentir a alegria que Deus tem ao homem. E, no final, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Eu não tenho dúvida de que o Senhor está produzindo vida em nossas vidas, a partir do entendimento destas grandes verdades. Agora observem que o apóstolo ele coloca então o fruto, o que ganha o homem que é dominado pelo pecado. Agora ele vai colocar diante de nós o que ganha o homem que é morto para o pecado, vivo para Deus e que apresenta os seus membros ao Senhor para ser usado como um instrumento de justiça. Ele nos diz no versículo 22, mas, novamente, a ligação entre um período de tempo e o outro. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Perceba que o ensinamento do apóstolo, ele está batendo na tecla desde o capítulo 5 e o versículo de número 12, quando nós encontramos o início deste ensinamento. Não podemos deixar de rever os vídeos anteriores, porque aqui nós estamos na conclusão. Então o apóstolo ele ensinou com detalhes como eu morro, como eu vivo e como eu apresento os meus membros ao Senhor. Então não se esqueça disso. Então aqui ele está dizendo assim, que nós fomos libertados do pecado. Perceba que esta é a questão. Só que ao mesmo tempo que eu fui libertado do pecado, eu fui feito servo de Deus. O apóstolo ele nos ensinou como esta libertação ela acontece. E lá no versículo 17, você precisa rever o vídeo passado. O apóstolo nos ensinou que esta libertação deste domínio do pecado aconteceu quando eu obedeci de coração a forma de doutrina a que me foi entregue. Então veja que coisa maravilhosa. Esta libertação ela acontece pela obediência à palavra do Senhor. A obediência àquilo que o Senhor pede de nós, para nós praticarmos. Eita, que maravilha! Agora ele continua dizendo assim, olha, vocês foram livres do pecado, tá certo? Mas vocês foram feitos servos de Deus. Agora existe uma terceira questão. O versículo 22 está escrito assim, tendes o vosso fruto para a santificação. O que significa isso? Tendes o vosso fruto para a santificação. Observem que a doutrina da santificação, ela tem 3 fundamentos principais. Quais são eles? O morrer para o pecado, o viver para Deus e o apresentar os membros. Prestem muita atenção. Apresentar
os membros. A quem? A Deus. Para quê? Para ser usado como instrumentos de justiça. Perceba que o apóstolo, ele está nos ensinando, e eu estou muito feliz de poder ter este entendimento e de poder explicar este entendimento de que a santificação, ela será completa quando eu entender que eu estou morto para o pecado. O apóstolo ensinou como isso acontece. Quando eu estou vivo para Deus, o apóstolo ensinou como isso acontece. E quando eu apresento os meus membros como instrumentos de justiça. Oh, aleluia. Então aqui ele está dizendo assim, olha, quando isto acontecer, então nós vamos frutificar. Nós vamos prosperar. Nós vamos produzir frutos. E estes frutos, eles vão produzir santificação. Olha o versículo. O vosso fruto. Para quê? Para santificação. Então, quando eu entendo, eu creio, eu acredito que eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. Só que até aí a doutrina ainda está incompleta. Agora, quando isso acontece, eu preciso me apresentar, eu preciso me colocar, eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. Está aqui a minha mente, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés. Usa da maneira que o Senhor quer usar. Então o apóstolo está dizendo, aí haverá fruto. E este fruto produzirá a santificação. E a santificação trará, por fim, a vida eterna. Observem que o objetivo do apóstolo é colocar os frutos, é colocar diante de nós o que nós ganhamos, o que eu ganho, o que você ganha no desenvolvimento desta santificação. E aqui então está a questão, por fim, a vida eterna. Observem que o apóstolo ele nos coloca o fim, tanto do homem que é dominado pelo pecado, tanto do homem que é santificado. Por que isto? Porque nós ganharemos no final a vida eterna. É no final, não é no meio e não é no começo. Para nós entendermos que a doutrina da santificação, ela precisa acontecer enquanto nós estivermos vivos. Eu preciso hoje ser mais santo do que ontem e menos santo do que amanhã. É um desenvolvimento enquanto nós estivermos vivos. E a partir do momento que nós entendermos isto, então nós estaremos buscando, a partir da palavra do Senhor, viver desta forma. Porque no final nós teremos a vida eterna. Porém, não podemos nos esquecermos que durante a nossa vida presente, o nosso presente, o homem que busca viver desta forma, ele também tem recompensas. E o apóstolo lista estas recompensas em um dos vários textos que nós encontramos nesse sentido no capítulo 2, a partir do versículo 6 de Romanos, onde ele nos informa que nós teremos alegria, que nós reinaremos com Cristo, que nós teremos uma vida presente de maneira abençoadíssima e ainda no final a vida eterna. Então, entenda
vendo aqui, nestes versículos, está colocado diante de nós o que ganha o homem que é servo do pecado, a morte. O que ganha o homem que é livre do pecado, apresenta os seus membros para ser usado ao Senhor, ele ganha a vida eterna. E isto é maravilhoso para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir a estas verdades. E nós precisamos entender que esta é a doutrina da santificação. Eu preciso estar livre do pecado. Eu preciso ser vivo para Deus. E eu preciso apresentar os meus membros para serem usados pelo Senhor. Agora o apóstolo ele vai colocar diante de nós o versículo de número 23. E este versículo 23, ele vai concluir tudo o que foi ensinado do capítulo 5 e versículo 12, aonde o apóstolo ele começa a ensinar sobre o pecado, a graça e a santificação. Então este versículo é a conclusão, é o fechamento de todas estas verdades colocadas pelo apóstolo. E neste versículo 23, nós encontramos três coisas. Observe, em primeiro lugar, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A primeira coisa que ele diz aqui é esta grande verdade. Nós precisamos entender, precisa ficar claro na nossa mente que o homem que é dominado pelo pecado, ele vai ter uma recompensa. E esta recompensa é a morte. Não tem como nós fugirmos desta verdade. É importante observarmos que o apóstolo ele vem ensinando isto desde o capítulo 5 e do versículo 12. Ele vem explicando, ele vem argumentando, ele vem mostrando que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive dominado pelo pecado, isto leva este homem à morte. Então esta é a primeira questão colocada aqui pelo apóstolo no versículo 23. E nós temos que observar isto. Em segundo lugar, ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observe que mais uma vez é algo que ele argumentou, ele ensinou, ele provou, aleluia, de todas as maneiras, que Deus tem a graça, que a graça se manifestou, que a graça foi abundante, que a graça é mais forte, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele deixou muito claro essa questão aqui, que o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna. E é muito importante nós aqui identificarmos todas as argumentações que o apóstolo fez dentro destas grandes verdades aqui apresentadas por ele. Agora, em terceiro lugar, ele diz assim: por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este foi o terceiro grande fundamento de todo o ensinamento. Porque ele ensinou que é por Jesus Cristo. Nós recebemos a graça por Jesus Cristo. Nós somos libertados do pecado por Jesus Cristo. Nós conseguiremos apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos da justiça por Jesus Cristo. E eu compreendo que este versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, nós precisamos estudá-los e identificar, a partir destas três questões colocadas diante de nós aqui, todas as argumentações que provam esta verdade. Quais são essas verdades? Que o salário do pecado é a morte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e que tudo isto, oh aleluia, acontece
por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E este é as bases do ensinamento que o apóstolo está trazendo para as nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa produzir em nossas vidas esta compreensão, este entendimento, e que a partir deste entendimento nós venhamos a nos decidir a colocar em prática o que Paulo disse em 17, onde ele diz assim: olha, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E aí o versículo 18 ele diz: e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Este é o desejo do meu coração, para a minha e para a tua vida, que nós possamos obedecer de coração a palavra do Senhor, porque esta obediência, ela vai nos levar a nós sermos libertados do pecado e nós sermos servos da justiça. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande e eterno Pai, nesta oportunidade, ó Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã, por este dia, por esta oportunidade de poder levar a tua palavra através deste canal, Vida pela Palavra de Deus. Senhor, fica conosco, nos abençoe. A cada um dos que está nos ouvindo, dos que está nos acompanhando neste estudo tão maravilhoso. E aqui, Senhor, que nós possamos entender que precisamos obedecer de coração a tua palavra, porque isto vai nos trazer, aleluia, a libertação do domínio do pecado. Isto vai nos fazer servos do Senhor, vai nos levar a nós apresentarmos os nossos membros a ti, que vai gerar em nós a santificação e que vai produzir em nós, ou vai nos dar o direito da vida eterna no final das nossas vidas. Também não deixe nós nos esquecermos que nós receberemos no presente bênçãos incalculáveis da tua parte em vivermos desta forma. Então, Senhor, precisamos obedecer. Esta é a nossa grande verdade, que nós precisamos obedecermos de coração a tua palavra. Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, e a partir do capítulo 7, o apóstolo vai tratar a questão da lei. E eu te convido, nós precisamos compreendermos a maneira que o apóstolo ele vai nos ensinar a respeito da lei do pecado, da lei de Deus, da lei do entendimento, da lei da morte e da lei que rege as nossas vidas de uma forma em geral. Então, eu te espero até semana que vem, querendo Deus.